Diniz, lógico, parabéns pela vitória, muito importante. Duas perguntas rápidas. A análise que você faz desse primeiro compromisso do ano, você repete esse time de quando em quando na preparação para o Campeonato Brasileiro? Bom, primeiramente, boa noite. Falando do jogo, eu acho que o time fez uma partida muito boa, com alguns vacilos que a gente não pode cometer, mas teve uma posse de bola bastante impositiva no primeiro tempo, fizemos 2 gols e podíamos ter feito 2, 3, podia ter feito 3, 4, 5. E o ponto negativo foi a gente ceder um escanteio que não precisava e depois falhar na marcação, tomar o gol e depois ter o lance da expulsão. E aí, para o segundo tempo, com o jogador a menos, acho que a equipe soube se superar, conseguiu marcar bem, conseguiu jogar e fazer mais 2 gols. E depois falhamos também no gol de bola parada deles. Em relação à frequência do time, existe uma tendência natural da gente trocar o time, a escalação para o domingo. Então, eu não gosto muito de fazer uma projeção, porque depois, se eu não cumpro, vocês vão me cobrar. Mas para domingo, não é certeza, mas é uma tendência de ter bastante mexida. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Na coletiva no CT Moacir Barbosa, você falou que precisava testar alguns jogadores, conhecer alguns jogadores que você não tinha tanto contato. E você surpreendeu a todos escalando o seu time titular nessa primeira partida, diferente do que muitos treinadores vêm fazendo. Na reta final do segundo tempo, com o jogo aparentemente já decidido, você foi fazer as suas substituições e você optou pela entrada de Hugo Moura e Tietê, 2 jogadores que não terminaram em alta no ano passado, e pelo David, que é um jogador que está com praticamente um pé fora do Vasco, em vez de testar alguns jogadores, como você havia dito, Maxime, JP, dar mais oportunidade para o Garré. Queria te perguntar o porquê dessas opções, de você utilizar esses jogadores e não tentar testar algo novo. E se me permite, só um complemento, o Vasco está tendo nesse ano o mesmo problema do ano passado, que é a bola aérea defensiva. Além do Cuesta, que é um zagueiro baixo, o Vasco contratou o Saldívia, que também é um zagueiro baixo. Não te preocupa? Você acha que resolver esse problema da bola aérea defensiva com 2 zagueiros de baixa estatura é possível? Não é um problema para você? Obrigado. Você viu o Cuesta falhando em bola defensiva? Hoje, e mesmo durante o campeonato. O Sérgio Ramos falhava em bola defensiva, é da altura do Cuesta, eu acho, e do Saldívia. A questão não é a altura, a questão tem imposição na área. A questão da bola aérea, a altura é um ponto, mas a impulsão é outro ponto, o tempo de bola é outro ponto e a agressividade, principalmente, é outro ponto. A bola aérea não define só porque o jogador é alto. O Saldívia é um jogador que tem muita imposição e o Cuesta é muito impositivo. Se você vê as bolas bola de disputa, que o goleiro chuta, que fica mais aparente que a confronto individual, dificilmente o Cuesta perde uma bola no alto. Ele não é alto, mas ele pula muito e tem um tempo de bola muito bom. O problema da bola defensiva não é um problema só de altura. Hoje, por exemplo, não teve nada a ver com altura. Senão a gente fica limitando a discussão. Se você pegar o primeiro lance foi um descuido, bateram curto, a gente não encurtou, aí teve a bola na área, a gente tirou, depois tirou de novo, o Ryan tirou, aí o time tomou o gol, porque demorou para sair da área, um pouco parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, e lá no primeiro jogo meu com o Fluminense, que a gente perdeu de 2-1 no finalzinho. O primeiro gol foi um lance parecido de bola parada. Nem foi bola parada, eu acho. Foi uma bola que cruzaram, mas foi uma bola aérea, a gente demorou a sair e tomamos um gol porque não saiu e deu uma condição. Hoje, se a gente sai no tempo, a gente tinha travado o chute do primeiro gol. E no segundo gol, a bola não tinha ninguém, a bola era aberta, era claro que a bola era uma bola de centro de área, de marca do pênalti, a gente ficou com a linha dentro da área pequena praticamente e não conseguiu chegar. E a gente estava marcando alguns jogadores individual e aquele jogador especificamente ele estava solto, mas era uma bola que a gente tinha que estar mais posicionado para fora para poder tirar. Em relação à tua outra pergunta, que foram quase 3 perguntas, né? O David, eu não estou sabendo que o David está com o pé fora do Vasco.
Você deve estar sabendo de coisa mais do que eu, não estou sabendo mesmo. Se fosse de outros jogadores, tem até rumor, mas do David, para mim, assim, disse que ele está fora do Vasco, de especulação, até ouvi alguma coisa. Fora do Vasco, ninguém me falou absolutamente nada do David, até agora. E outra questão de... Esses jogadores em vez de testar os novos. Uma outra coisa que você falou que eu não concordo é que o jogo não estava ganho. Não estava ganho. A gente está com um jogador a menos, se tivesse 2 gols, aí se o cara faz um gol e depois... Eu não acho que o jogo estava ganho de jeito nenhum. Eu fiz as escolhas, se tivesse... E também a ideia do planejamento não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez, eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Mas eu não vou testar o jogador só porque eu tenho que testar no jogo. Não, se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Vou testar na medida que eu acho que tenho a confiança de botar o jogador ou que o jogo peça o jogador, que eu acho que é importante para o Vasco naquele momento. Aqui, Diniz. Boa noite, Diniz. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Parabéns pela vitória. Uma pergunta, você já demonstrou, né, a sua vontade até anteriormente do jogo sobre a permanência do Rayan. E se você poderia confirmar, né, para a gente aqui agora em coletiva se ele fica ou se ele sai, se você já tem essa informação conclusiva, mais uma vez esboçar a sua opinião. E dentro de um dia que foi tão movimentado para o Vasco hoje em relação à negociação nesse mercado, será que existe a possibilidade do Diniz também fazer uma ligação para o Inestrosa, que é um jogador que você já falou um pouco sobre ele, e há uma possibilidade do Boca não apresentar provas financeiras para adquirir o jogador. Então, uma oportunidade de mercado, queria que você falasse sobre o jogador também. Obrigado, Diniz. Então, o Inestrosa é um jogador que eu gosto, já tinha falado isso em um outro momento, ano passado. Ele fez uma Copa Libertadores que acabou caindo na chave de times brasileiros, ficou até mais fácil para a gente acompanhar. É um jogador interessante, mas por hora não tem absolutamente nada. E em relação ao Rayan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Rayan, e essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Rayan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. Eu acho que o Rayan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Rayan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Rayan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Rayan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Boa noite, Danilo, do Expresso 1923. Diniz, sobre o jogo de hoje, eu acho que a expulsão acaba atingindo a dinâmica, especialmente no segundo tempo. Mas no primeiro a gente viu um Vasco dominante, trocando passes, pressionando o Maricá. E até teve um lance do impedimento do Maricá ali, que saiu um gol, que seria 1-1, nas costas dos zagueiros. E muito lembrou o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, na dinâmica ali dos zagueiros um pouco mais na lateral e um espaço no meio da área. Queria saber se você tem trabalhado isso e se pudesse falar também para a gente sobre o Verratti. Você falou no CT Moacir Barbosa um pouco sobre ele, que não tinha dado nenhuma comunicação em relação à saída ou proposta, se houve alguma mudança nesses últimos dias. Obrigado. O Verratti, eu estou sabendo, tem rumores, né, do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos, e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante para a gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante.
Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia às vezes mais do que um título. O Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje. Então, o Veguete, ele é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco. E é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou, no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele esteve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Em relação ao gol impedido do Maricá, ele não tem a ver com o que aconteceu contra o Corinthians. São situações completamente diferentes. Contra o Corinthians, a gente tinha uma marcação, o primeiro gol do Corinthians aqui na Copa do Brasil, a gente subiu de maneira equivocada na marcação, fez um retorno lento. A gente errou um monte de coisa para tomar aquele gol do Corinthians. Hoje, foi um erro de passe do Cuesta e a gente não soube se proteger rapidamente para evitar. E por um pouco a gente não tomou gol. Então foi um erro, são erros diferentes, errou nos dois lances, mas não são o mesmo tipo de erro. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Você falou em mudanças para os próximos jogos. Você já tem treinado o Saldívia e o Rojas. Pensa em utilizá-lo já no próximo jogo? Então, o Sérgio tem uma chance, não sei se para iniciar. O Rojas já estava um tempo maior sem treinar. Preciso ver agora com mais calma nesses próximos dias se vale a pena eles irem para o jogo, se vale a pena iniciar com algum deles ou entrar durante o jogo. Vou ter esses 2 dias aí para decidir isso. Mas tem chance de acontecer deles jogarem alguma minutagem ou, eventualmente, até de sair jogando. Fernando Diniz, parabéns pela vitória. Lineker Ribeirão, Obrigado. canal A Hora do Vasco. Você falou sobre os erros cometidos na expulsão do Piton e foram logo após o gol do Maricá. E isso demonstra ali um desequilíbrio no momento de revés do Vasco na partida. Eu queria entender o que você levou para o vestiário, porque o Vasco depois voltou melhor, né? Voltou mais concentrado, com aquela queda psicológica foi revertida. Queria saber o que você fez para voltar da forma que voltou. A gente fez um ajuste rápido de como a gente ia marcar. A gente acabou optando por marcar no 4-2-3 e não ficar baixando muito as linhas de marcação. E foi um momento muito curto que o time deu essa oscilada. Então, assim, ele estava jogando bem e a gente oscilou nesse momento, de fato, mas o time jogou bem quase que o jogo todo. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Obrigado. Assim, todos que estavam em São Januário, eu até acompanhei o primeiro tempo, né, da arquibancada, junto com alguns torcedores, e até deu para perceber que o clima é de despedida, ou foi de despedida, pelo menos para os torcedores, em relação muito ao Ryan, ao próprio Verrete. O próprio torcedor falou no final do jogo, fica Ryan. Né? Então, é uma situação que, de fato, né, você já externou que gostaria muito que ele permanecesse, se fosse o pai dele, inclusive, iria permanecer com ele. Mas, em caso de venda do Ryan, de transferência do Ryan, a diretoria conversou com você em relação à reposição, porque entende-se, e o Admar disse isso na coletiva, que o Vasco traria o Saldívia, traria também o Johan, e mais um atacante, que é o que tudo indica, é o Brenner, e com a possibilidade de saída do Ryan, existe uma promessa ou um entendimento de que o Vasco vai ter que ir no mercado para reforçar não só o ataque, mas outros, porque você já cansou de dizer que o Ryan é insubstituível, né? Não é um jogador de 30, 40 milhões de euros que o Vasco vai conseguir no mercado. Então, qual é a estratégia caso isso aconteça, caso o Ryan seja vendido? Obrigado. Então, uma estratégia vai ter que ser montada agora, se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan. Por mais que a gente imaginasse que fosse seguir, ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez, e o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco. E o Ryan, eu repito assim, insubstituível mesmo. A gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. E conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E
E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor aonde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro, ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação para a seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais, ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então, os motivos, para mim, são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver, e, esportivamente, o melhor lugar para o Ryan ficar, nesse momento, é no Vasco. Diniz, Amadeu aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre como você lida com um atleta depois de um erro individual. No caso do Piton, né, estava 2-1, poderia ter sido ali um gol de empate, em 4 minutos o Vasco poderia sofrer o gol de empate. Você lida isso de uma forma, uma correção individual, uma correção no grupo, ou de uma forma de uma correção tática? Obrigado, Diniz. Eu acho que de todas as formas possíveis, a gente tem que tentar ajudar, e correção sempre é bom. Eu acho que tem que fazer uma correção, porque correção não serve só para o jogador que está sendo corrigido, serve para os outros que estão presenciando, para todo mundo. Então, é uma correção, acho que nas 3 frentes que você falou aí, tanto na coletiva, individual, tática, psicológica, tudo. Então, que é um tipo de... são assim, momentos do jogo e tomadas de decisão que a gente não tem que aprender. Eu falo do aprendizado da gente ser grande como pastor. Isso tudo faz parte do aprendizado. Pastor, experiência e que tem uma perspectiva muito positiva de estar indo agradar o torcedor. Boa noite, Fernando Diniz. Parabéns pela vitória. Tinha do canal Walter Maltino junto com a Conexão Total. O Fernando Diniz, a respeito de Verret, seja assim próprio para ele, até porque ele é um jogador que é finalizador, matador, terminou a temporada como o maior goleador, né, do ano. Com toda essa especulação de novos jogadores, o Verret talvez não seja melhor aproveitado, um esquema de jogo voltado para ele. E a respeito da zaga, eu fico observando que nós tivemos, temporada passada, um dos melhores ataques na competição nacional e uma das piores defesas. O que você tem assim para tentar passar para nós a respeito dessa melhora da defesa e o jogo para o Verret? Eu não faço um sistema para favorecer um jogador do sistema, é o melhor sistema para o Vasco ganhar o jogo. E o Verret, ele também se encaixa nesse sistema. Até que no começo ele foi muito bem comigo, depois eu achei que era hora de fazer a mudança e em muitas situações que eu vim aqui,
eu tive que defender o Veguete de críticas que vocês traziam. Então, não tem muito sentido essa colocação agora, né? Em relação à defesa, a gente trabalha exaustivamente. Eu acho que no final da temporada, os jogos de Copa do Brasil, a defesa teve um comportamento bom. Falhou em um outro momento, mas de maneira geral, a gente teve, principalmente no jogo lá contra o Corinthians em Itaquera, teve um comportamento quase perfeito. E hoje o que a gente bobeou, basicamente, foi bola parada. É o que a gente precisa corrigir. Se você fala para o jogo de hoje, a gente teve pouca falha defensiva e a bola parada foi um ponto bastante negativo. Tomamos 2 gols de bola parada. Obrigado, Diniz.